Então, essa aula de hoje, na verdade, eu quis explicar eu mesmo, não passar uma videoaula para vocês já pronto do YouTube. Não que essa aula também não seja no YouTube, né? Mas, por quê? Porque envolve alguns cálculos. Cada professor tem uma maneira diferente de explicar, e depois, numa possível lista de exercício, numa possível prova, eu quero que vocês façam do jeito que eu vou explicar para vocês. Ok? Então, é um complemento da parte de cálculo de meia-vida. Desculpa, é um complemento da aula de radioatividade, das aplicações. Vocês já viram isso, tá? Nos vídeos que eu mandei para vocês. Agora é o complemento, é como se calcula meia-vida. Então, antes disso, a gente tem que entender o que é meia-vida, certo? Então, meia-vida é o tempo que vai demorar para que caia pela metade a quantidade que eu tenho de um isótopo radioativo de um elemento químico. Então, por exemplo, olha lá, eu tenho lá o urânio 238, que é um material radioativo, certo? Seguinte, então eu tenho o urânio 238, passou lá um tempo de meia-vida, então aqui ó, um tempo de meia-vida, tá aqui embaixo, certo? Eu tinha 100%, agora passou a ter quanto? 50%. Atenção, passou mais uma meia-vida, que é um tempo específico de cada substância, a gente vai ver isso melhor. Caiu pela metade do que eu tinha antes. E daí aqui tá um erro bobo aí, ó, de aluno. Falar assim, então na primeira meia-vida cai 50, na segunda meia-vida cai mais 50. Não, cai metade do que eu já tinha antes. Então atenção com isso que é bem importante. Então se eu tinha 50, eu passo a ter metade do que eu tinha antes. Então se era 50, eu passo a ter 25. Tranquilo? Passou mais uma meia-vida, certo? Cai pela metade que eu tinha antes, ou seja, qual que é a metade que eu tinha? Era 25, então agora eu passo a ter 12,5% e assim por diante. A questão aqui é o tempo que vai demorar varia de cada substância. Então, por exemplo, ó, se a gente pega lá o radônio 217 se refere à massa do radônio, o tempo de meia-vida dele é de 0,6 milissegundos, ou seja, passou 0,6 milissegundos, cai metade do que eu tinha. Passou mais 0,6 milissegundos, cai metade. Agora, se a gente pega, por exemplo, o carbono 14, a história é diferente. Para cair metade da quantidade que eu tenho de carbono 14, tem que passar 5.700 anos. Ou seja, passou 5.700 anos, se eu tinha lá, por exemplo, 50 gramas, agora eu passo a ter 25. Passou mais 5.700 anos, eu passo a ter... Agora, se eu tinha 25, eu passo a ter 12,5. E assim por diante. Tranquilo até aí, galera? Então, o que eu quero que vocês entendam? O tempo de meia-vida não é só duas meia-vidas, metade e metade, não. É sempre a metade do que eu tenho depois. Então, se eu tenho lá 10 gramas, passou uma meia-vida, vai ter 5 gramas. Passou mais uma meia-vida, vai ter metade de 5, 2,5. Tranquilo? Show de bola. Como que eu calculo isso aqui? Então tem uma formuleta, uma formulazinha, em que é essa fórmula que está aí no slide para vocês, em que esse M aqui é a massa final da minha substância, do meu isótopo radioativo, M0, tá? É a massa inicial que eu tenho do meu isótopo radioativo, o 2 faz parte da fórmula, e o X, tá? É a quantidade de meias-vidas que já ocorreram, certo? Qual é o problema? Essa fórmula é extremamente chata de se resolver, principalmente quando ele pede números de meia-vidas. Você vai ter que calcular números de meia-vidas. Pode ser que caia aí numa propriedade de logaritmo, numa propriedade de exponencial, que vai, em vez de facilitar o cálculo de vocês, vai dificultar. Então não é o nosso objetivo. Tem um jeito que não envolve uma fórmula, mas que eu acho bem mais prático da gente resolver. Então eu vou dar 3 exemplos de exercícios para a gente entender como que resolve pelo outro método que eu acho que é muito mais simples. Beleza? Então vamos lá ver. Olha lá. Então, exemplo. O talho, certo? É um isótopo radioativo usado na forma de cloreto de talho, que é a forma que está ali, ó, TlCl3, para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 horas, então a gente vai arredondar isso para 3 dias, certo? Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Sua massa em gramas após 9 dias será igual
Então, ao invés de usar a fórmula, a gente vai usar raciocínio lógico. Então, ó, eu tenho quanto no começo? 20 gramas. O tempo de meia-vida do cloreto de tálio é de 3 dias, ou seja, passou 3 dias, eu passo a ter agora a metade, 10 gramas, certo? Passou mais 3 dias, ou seja, agora totalizando 6 dias, eu tenho mais metade, ou seja, passo a ter 5 gramas, metade de 10, certo? Passou mais 3 dias, certo? Eu tenho agora metade do que eu tinha antes, que é 2,5. Ou seja, passados 9 dias, o cloreto de tálio que havia 20 gramas, agora só possui 2,5 gramas. Certo? Resposta final, então, no exercício, 2,5 gramas. Tranquilo ou difícil? Bem sossegadinho, né, galera? Não tem muita dificuldade nesse processo aí, não. O que ele pode fazer para dificultar um pouquinho é colocar uns números mais chatos de trabalhar, mas mesmo assim, não... o raciocínio sempre vai ser isso aqui. Vamos ver mais um. Olha lá. O xenônio 133 é usado em pesquisa sobre os pulmões e sua meia-vida ou período de semi-desintegração é de apenas 5 dias. Se uma amostra contiver 200 gramas de xenônio, após quanto tempo essa massa será reduzida para 25 miligramas? Tá? Vamos pensar aqui então um pouquinho. Eu tenho 200 miligramas e eu quero saber quanto tempo passou para que eu tenha 25 miligramas, ou seja, decaiu. Houve o processo de meia-vida ali no caso. Então vamos pensar. Eu tenho 200 gramas, certo? Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no 25 miligramas. Então, passou 5 dias, que é o tempo de meia-vida, certo? Eu passo agora a ter 100 gramas. Passa-se mais 5 dias, ou seja, agora totalizando 10 dias, certo? Então aqui passou 10 dias, aqui passou mais 5 dias, então totalizando 10 dias. Eu passo a ter agora 50 gramas, certo? Seguinte, passei mais 5 dias, agora totalizando 15 dias, certo? Eu tenho as minhas 25 kg que o exercício pergunta lá no enunciado. Então, quanto tempo que passou para que a massa saísse de 200 e caísse, tá? Para 25 gramas? É necessário 15 dias. Tranquilo também esse exercício, galera? Sim? Show de bola. Último exercício, bem legalzinho esse aqui. O acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera grande quantidade de estrôncio 90 radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Supondo ser esse isótopo a única contaminação e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio 90 se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade inicial presente, o local poderá ser habitado novamente a partir do ano de... Vamos ver uma observação bem importante, galera, só que conhecimento é poder. Não tem só estrôncio 90, tá? Ele está supondo que só haveria estrôncio 90 lá em Chernobyl, mas tem outros tipos de materiais radioativos. Agora, sabendo disso, vamos resolver nosso exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, é o tempo de meia-vida, então que é 28 anos, e ele quer ter 1/16. E daí a gente olha a fração e a gente fica preocupado. E na verdade não tem que se preocupar com isso. Olha lá, vamos ver a lógica. Então, eu tenho um inteiro, certo? Um inteiro, é o que eu tinha antes. Ele não me falou uma quantidade, uma massa específica, então eu vou considerar que eu tinha um inteiro. Tranquilo? Passou, então, 28 anos, eu passo a ter metade disso. Metade disso é 1/2, certo? Passou, então, agora mais 28 anos. Eu passo a ter 1/4, ou seja, que é a metade de 1/2. Tranquilo? Passou mais 28 anos, agora eu passo a ter 1/8 do que eu tinha antes, ou seja, metade de 1/4. Passou mais 28 anos, eu tenho 1/16. Antes de continuar o exercício, deixa eu dar uma explicação. Professor, é muito difícil pensar nessa forma de fração. Gente, sempre lembra, ó, quando eu estou trabalhando com fração e cai pela metade, eu vou sempre aumentar o número de baixo. Quanto maior for o número de baixo numa fração, menor aquele número representa.
Se ainda assim ficar difícil para vocês, o que vocês podem fazer? Vocês podem trocar esse valor que tem aí de fração e multiplicar isso por 100. Então, por exemplo, 1 vezes 100, 100%. 1 meio vezes 100, 50%. 1 quarto vezes 100, 25%. Deu para entender a lógica? Se for difícil trabalhar com fração, você pode trabalhar com a porcentagem. Certo? Tá. Voltando para o exercício, então. Ó, cheguei lá nos meus 1/16avos, que é o que o exercício pede. Certo? Passou-se 4 meias-vidas, cada meia-vida com 28 anos. Se eu fizer uma continha, 28 vezes 4, 112 anos, para que chegue lá no 1/16avos. Ele pergunta pra gente em qual ano Chernobyl vai poder ser habitada novamente. Então, o desastre aconteceu em 1986. Basta eu somar 1986 mais os 112 anos da desintegração do estrôncio. Isso dá 2098, que é a nossa resposta certa, a letra B. Certo, galera? Tranquilo? Esse é um pouquinho mais complicado, não em si a lógica é exatamente a mesma dos outros exercícios, mas por trabalhar ali com uma fraçãozinha, às vezes a gente fica meio assustado, certo? Alguma dúvida? Galera, por hoje é só. Muito provavelmente eu vou avisar vocês aí pelo aplicativo, a gente vai ter uma live para tirar dúvida. Cálculo de meia-vida é bem sossegado, tá? Treinem a lista de exercício, treinem exercícios, procurem exercícios aí para fazer, porque é bem sossegado. Galera, qualquer dúvida, manda no aplicativo ou deixa no comentário do vídeo. Abraços e até uma próxima.